Caras e caros amigos, muito obrigado pela vossa presença. Agradeço a vinda dos 9 candidatos que estão aqui presentes, dando assim a possibilidade à nossa comunidade de estar mais esclarecida sobre os programas defendidos pelos partidos que representam. Quero deixar um apelo à nossa comunidade portuguesa da Bélgica e a todas as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Somos cerca de 1,5 milhão de portugueses no estrangeiro com poder de voto. Chegou o momento de exprimir a nossa voz, chegou o momento de participar e de votar. A palavra agora é nossa. Obrigado. Como segundo candidato temos Sérgio Fraga. Sérgio Fraga é natural de Arcos de Valdevez, formou-se e pós-graduou-se em Direito pela Universidade do Minho, com 36 anos, e tornou-se advogado em Portugal e mais tarde em França. Atualmente tem escritórios em Braga, Lisboa e partilha a sua e em Paris também, e partilha a sua vida profissional entre estas 3 cidades. Sérgio Fraga, do Nós Cidadãos. A primeira pergunta que eu coloco aos candidatos é, neste caso, David Tanguém, é como vê o número de deputados que está alocado ao Círculo da Europa. Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui. Quero repetir e agradecer à organização por esta iniciativa que é de louvar e lamento que não tenha sido tomada também uma iniciativa noutros países europeus e aqui isto demonstra o desrespeito patente que existe para com as comunidades portuguesas residentes no estrangeiro. Por isso, dou os parabéns aqui à Bélgica e à organização. No que respeita à questão dos deputados, obviamente que com um aumento triplicado do número de votantes, tem que haver um aumento dos deputados para que os imigrantes residentes na Europa tenham uma força maior nas decisões que são tomadas em Portugal. E não querer aumentar o número de deputados aqui para o Círculo Europa, neste caso o membro fora da Europa, é não querer ouvir a voz dos imigrantes. E isso é o que tem acontecido destas décadas todas. Não vamos dizer quem é que foi, quem não foi, que implementou o recenseamento automático, mas porquê é que não preveram quando aumentaram, fizeram o recenseamento automático, já também ao mesmo tempo não pensaram em rever a questão do número de deputados? Era aí que devia se ver. Quando se trata de um assunto que resolve um assunto que foi muito bem resolvido, muito bem, aumentar, promover o recenseamento automático, tinha que se pensar desde já também o número de deputados correspondentes proporcionalmente aos votantes aqui na Europa. Ou seja, passámos de 230 mil, 250 mil para 950 mil votantes, continuamos com 2 deputados que nada fazem pela comunidade portuguesa. Isso é gritante, ou seja, é mais uma demonstração que não respeitam os portugueses. E só queria fazer um apelo aqui aos deputados, aos candidatos dos 2 ditos grandes partidos, que também respeitem o tempo, senão eu também passo aqui a falar e sem me calar e teria muita coisa para dizer. Obrigada. Vamos então passar para a segunda questão, que é qual é a vossa opinião sobre a estrutura e funcionamento da atual rede consular, e começa a responder o Sérgio Fraga e depois seguem a mesma ordem. E eu vou novamente avisar, sempre que passa 1 minuto, digo 1 minuto e depois digo obrigado ao fim de 1 minuto e 30 segundos. O nosso cidadãos tem uma posição muito clara no que respeita à ausência de soluções respeitante às redes consulares e aos consulados inexistentes e a falta de apoio, e isto é mais uma gritante, digamos, imagem do respeito, do falta de respeito que o Portugal, os governantes têm para as comunidades. Já não falo do fecho que houve dos consulados. O que eu proponho, o que nós cidadãos propõem, e é viável, e é execuível, portanto não é uma promessa que não tem execuibilidade, que é a abertura de lojas do cidadão, do imigrante, em todas as cidades europeias, onde haja um fluxo grande, e há em todas, de imigrantes. Uma loja do cidadão, do imigrante, que teria simplesmente 3 serviços, 3 ou 4 serviços, que seria já o existente nos consulados, no que respeita ao notariado, o registro civil, do cartão de cidadão, também teria uma questão relacionada com as finanças, também portanto, uma assistência social que iria filtrar os casos de grave carência económica muitos portugueses residentes no estrangeiro vivem,
que para depois encaminhar para ajudas para as suas situações. Portanto, também o voto eletrónico seria também a implementar, também o voto relativamente à questão do consulado virtual. Obrigada, também Sérgio. seria... Terminou? Pronto. Consulado virtual seria uma forma também de agilizar a situação. A terceira pergunta é o que pensa do atual sistema de ensino da língua portuguesa nos diferentes países da Europa, as propinas cobradas, e se considera que as propinas cobradas em alguns países e em cursos associativos ou paralelos são uma receita essencial para continuar com este ensino. Peço a... Antes que o tempo comece, eu não sou culpado que o nosso cidadão já ainda nunca esteve no governo, nem assento parlamentar, portanto, não tenho culpa. Se há um que não tem culpa, sou eu aqui. O resto... Ora bem... Obviamente que a língua portuguesa é uma obra de arte, digamos, é um brilhante da cultura e de uma nação, não é? Obviamente que, e como disse aqui o colega, está consagrado na Constituição da República Portuguesa que o ensino deve ser tendencialmente gratuito, ok? Mas em Portugal acontece. Todos os alunos têm acesso ao português, ao ensino de português, gratuitamente. E já está, mais uma vez, temos portuguesa de primeira e portuguesa de décima. Ou seja, não é possível haver aqui propinas para o ensino de português. Os portugueses residentes no estrangeiro, mais concretamente os lusodescendentes, são esses que precisam de ser ensinados com a sua língua portuguesa, devem poder fazê-lo gratuitamente. E porquê é que isto está mal? Porquê é que está mal a língua portuguesa? Porquê é que há menos portugueses lusodescendentes a querer estudar português? Porque os sucessivos governos têm feito de forma que os portugueses, em geral, demitem-se, abandonam Portugal, incluindo a sua língua. E os seus filhos, netos, vão por arrasto, desinteressam-se, porque começam a ver o mal que tem feito constantemente nesta década a Portugal, que desinteressam-se por Portugal em tudo. Em todos os aspectos. Ou seja, a língua leva por tabela. E, obviamente, que somos contra a propina, somos a favor do reforço do ensino da língua portuguesa, obviamente, para todos os portugueses residentes no estrangeiro. E a quarta questão é como pretendem trabalhar, acompanhar o trabalho das associações portuguesas existentes na Europa e apelar aos jovens da diáspora para este movimento. Por isso... Os nossos cidadãos têm uma posição muito clara. E, obviamente, que eu, pessoalmente, como cabeça de lista para os nossos cidadãos, entendo que não é dada a devida importância às associações como deveria ser. Ainda não perceberam a importância das associações. Ainda não perceberam. Não sei porquê. Porque as associações são aquelas associações, entidades, que estão o mais perto da comunidade portuguesa. Nas localidades, em todas as localidades, existe uma associação. São eles os garantes, os porta-vozes de, justamente, incentivar os jovens a estudarem o português, a conhecerem a cultura de Portugal, a conhecerem a história de Portugal, e não se investe, ainda não se percebeu a importância das associações. É isso que eu não entendo. Vem para aqui prometer isto, aquilo, há décadas que se promete e não se faz nada. As associações têm um papel preponderante, importantíssimo, no desenvolvimento da cultura, da língua e das tradições e da história de Portugal. Devemos e deve-se apostar mais e investir mais nas associações. As associações podem até servir para justamente instalarmos, aproveitar os seus locais, que muitos têm, para instalarmos aí os tais balcões de cidadãos que eu propus, dando apoio às associações, de forma a se disponibilizarem para darem os espaços para o balcão de cidadão. Por isso, é importante o investimento, ou o apoio e o apelo a que as associações devem existir e ser mais apoiadas cada vez mais, derivada da importância que têm para os portugueses residentes no estrangeiro. Seguimos então para a mensagem final. Como se tem alargado um bocadinho nas respostas, vamos deixar que a mensagem final tenha a duração de 2 minutos, mas pedimos mesmo que cumpram este tempo. Eu começo esta minha intervenção com 2 perguntas a vocês todos e quem estiver a ouvir em casa. Porquê é que estão aqui agora? Qual a razão por estarem aqui? Por serem imigrantes? Quem é o culpado? Porquê é que são imigrantes? Está aqui
nos sucessivos governos que temos desde o 25 de Abril. É por causa deles que todos nós somos imigrantes. Ponto final. Depois, eu até agora falei sem ler, agora vou ler aqui umas coisas muito importantes, porque eu dei-me ao trabalho de pôr no papel o que eu penso. Nós, cidadãos, queremos fazer uma revolução da cidadania. Pretendemos ser uma verdadeira alternativa. Os portugueses imigrantes na Europa são a justificação desta candidatura dos nossos cidadãos. Exclusivamente os imigrantes. Somos a única alternativa porque eles têm ausência de ideias, de novas ideias. Isso vocês sabem. Está patente, está claro. Em tudo o que não têm feito. Porque não basta dizer o que fizeram. O que não fizeram foi nada. Este esvaziamento ideológico nas forças tradicionais da direita e da esquerda colmatou numa profunda crise que os cidadãos sentem e sofrem. Hoje está nas vossas mãos a revolução da cidadania, a mudança que se impõe e em democracia. O Nosso Cidadão é o partido que se propõe trazer os cidadãos portugueses para o centro da vida política e para o relançamento da confiança e da esperança no país. Iremos fazê-lo de uma forma democrática que os restantes partidos rejeitam, reforçando a democracia direta. O povo terá o poder nas suas mãos. São vocês que vão decidir os destinos de Portugal e não eles, não nós. Nós, cidadãos, teremos somente a vossa voz em representação de vocês todos. Queremos que façam parte das decisões que decidem os destinos de Portugal. É importantíssimo, criando a possibilidade da iniciativa popular de referendo para revogar as leis vigentes, más leis, revogar iniciativas governamentais e revogar os mandatos políticos. Termino. O reforço e a reformulação da lei de iniciativa legislativa de cidadãos com a redução do número mínimo de assinaturas necessárias. Em suma, defendemos uma maior participação dos cidadãos em prol da regeneração do nosso sistema democrático. Obrigado. Obrigada, Rita. É sério, eu estou envergonhado. Estou envergonhado. É lamentável. Espero que os portugueses vejam isto que se passou aqui hoje. Não só vocês que estão aqui, mas quem estiver em casa que o veja. Espero que tenha sido filmado e vou partilhar esta vergonha que se passou aqui hoje. Para falar da pergunta do senhor, desculpe o seu nome, Pedro. Eu já falei, obviamente, que a rede consular, para mim, portanto, o Estado deve estar mais próximo, cada vez mais próximo do cidadão. E a única solução é o balcão de cidadão, para mim. Que chamem consulado, que chamem o que quiserem. Balcão de cidadão, em todas as localidades onde há um fluxo grande de portugueses. Para mim, os consulados e as embaixadas são autênticos hotéis de luxo para os cônsulos, para os embaixadores, para os seus familiares. Mais nada. No que respeita ao voto eletrónico, já o disse aqui na minha intervenção, obviamente o voto eletrónico, atendendo que Portugal é um dos países que tem a maior, digamos, força ao nível tecnológico, é um dos países que está pioneiro na tecnologia, já peca por tardia, estar implementado nas eleições. Já houve testes positivos que permitiram que isso fosse implementado o voto eletrónico. Não querem é que os portugueses votem, os que estão no estrangeiro. É isso que não querem. Porquê? Porque perdem as eleições. Se os portugueses, a sua maioria, que são 60% ou 70% de abstencionistas, votassem, estes partidos perderiam sempre. Sempre. Não há dúvida. Mas não querem. É por isso que não interessa. No que respeita, eu penso que foi aquele senhor ali, António, que falou na questão de quando é que vão começar a trabalhar. Ninguém respondeu. Quando é que vão começar a trabalhar? Pois é. Isso quer dizer o quê? Que não têm feito nada. Porquê? Como é que funciona? Rapidamente. Como é que funciona? Os partidos têm os seus programas, os seus ideais. E, quando há votações para serem aprovadas ou votar contra, eles dizem aos seus deputados que devem votar contra ou a favor. Os deputados não têm qualquer iniciativa. Não podem decidir por eles. De vez em quando, eles ainda dizem assim, vocês têm liberdade de voto. Liberdade, isto é democracia. Eu não sou profissional da política, sou independente, talvez seja o único independente aqui numa lista aqui presente, e acreditem que eu terei a liberdade de apresentar todas as propostas que vou a sufrágio dos eleitores. Agradecemos a todos a vossa presença. Foram excepcionais. Eu, por mim, estou muito feliz com este debate.
Acho que, como já disse, da próxima vez terá de ser um debate mais alargado para podermos todos falar muito mais. Muito obrigada pela vossa presença.